Olá, eu sou o professor Victor Biazon e o nosso papo agora é sobre a gestão eficiente de materiais e patrimônio no setor público. Eu vou apresentar o convidado do nosso estudo de caso lendo um pouquinho da sua bibliografia, aliás. Ulisses de Jesus Maia Cotcifas é graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, especialista em Direito Tributário e Eleitoral e mestrando em Ciências Sociais aqui pela Universidade Estadual de Maringá. Até o momento, autor de 10 livros e é membro fundador da Academia de Letras de Maringá. Foi assessor jurídico e diretor legislativo da Câmara de Maringá em 93, procurador jurídico de diversas câmaras municipais da região de Maringá. Em 96, aos 28 anos, foi eleito vereador. Assumiu a presidência do Legislativo para o biênio 97-98, sendo o mais jovem presidente da história da Câmara. Foi chefe do Núcleo Regional de Educação em 2002, diretor do PROCON de 2005 a 2006, chefe de gabinete da Prefeitura de Maringá de agosto de 2006 a março de 2010, secretário de Assistência Social de janeiro de 2011 a março de 2012 e em outubro de 2012 foi eleito vereador com 6.476 votos, o mais votado naquele ano. Em dezembro de 2014, Ulisses Maia recebeu homenagem da Assembleia Legislativa do Paraná pela gestão eficiente realizada na presidência da Câmara de Maringá, no período de 2013 e 2014. E Ulisses Maia fica para a história como o autor de uma verdadeira revolução no legislativo maringaense, que promoveu significativo aumento de produtividade, redução de gastos, com foco na eficiência total e transparência. E é com ele, o prefeito da cidade de Maringá, que a gente conversa agora. Tudo bem, prefeito? Tudo bem, professor Victor. É um prazer estar com vocês, participando deste estudo de casos aqui na nossa cidade e que possa ser muito útil para os nossos alunos. Com certeza. Por esse mini currículo, a gente percebe que a sua gestão e as suas gestões anteriores sempre tiveram um cunho de eficiência, de transparência, e é isso que o setor público precisa. Por isso, um excelente exemplo merece ser compartilhado. Prefeito, eu estruturei a nossa conversa em 3 momentos. A gente vai falar primeiro de algumas premissas básicas, um assunto um pouco mais macro, para entender como é o seu pensamento a respeito desse nosso assunto. Depois a gente vai detalhar um pouquinho, de repente até utilizando de alguns exemplos. No terceiro momento a gente entra em sustentabilidade e depois, claro, eu e todos os alunos queremos algumas dicas do prefeito para melhorar a eficiência da gestão de materiais e patrimônio no Brasil. Vamos lá? Vamos lá, vamos conversar. Na nossa premissa básica, eu estou com uma colinha aqui, pensando no ressuprimento constante de materiais. A gente sabe que a gestão de materiais, a administração de materiais, ela visa oferecer o material correto no momento certo para o funcionário ou para o servidor que necessita. E isso acontece em todas as secretarias, em todos os âmbitos públicos, seja Maringá ou seja em qualquer outro município. E aí, na sua gestão, como tem sido pensada e executada essa gestão de materiais e de patrimônio? Qual é a importância disso na sua gestão, prefeito? Olha, a questão da gestão de materiais e patrimônio, ela tem uma complexidade muito grande, porque são vários princípios que envolvem essa questão. A administração pública, de um modo geral, tem os princípios básicos constitucionais, da legalidade, da moralidade, da publicidade, mas nós vamos além disso, tendo hoje outros princípios, como a economicidade e a eficiência administrativa. Em relação aos recursos materiais, ao patrimônio material e imaterial também das nossas cidades, do poder público de um modo geral, ele precisa ser extremamente eficiente, porque no primeiro momento não pode faltar o produto. Exato. Porque quem está lá na sala de aula precisando do material didático para os seus alunos, ela tem que ter o produto lá. Mas para esse produto chegar na professora dentro da sala de aula, ele tem uma sequência de atos anteriores que precisam ser extremamente organizados para ser eficiente, dando transparência, dando economicidade à administração pública. Começando pela compra. Sim. Você falar no patrimônio material, primeiro você tem que lembrar como que eu vou comprar isso.
E já aqui em Maringá nós temos uma secretaria própria na estrutura administrativa do município que cuida exclusivamente do setor de materiais, do nosso patrimônio, das licitações, de todas as compras da prefeitura. No passado era acoplada a demais secretarias, Secretaria de Administração, junto com RH, junto com outras áreas. E cada secretaria tinha a sua estrutura. Então, a Secretaria de Saúde fazia as compras por lá, a Educação fazia por lá, Assistência Social pela sua secretaria. E aqui hoje é tudo junto. É uma central Perfeito. de compras, né, uma central única de licitações e o almoxarifado central. Né? E, claro, o processo de compra respeita todas as normas e não pode ser diferente da administração pública, mas em especial também a lei de responsabilidade fiscal. Porque você não vai fazer uma compra se não tiver previsão no orçamento. Perfeito. Então, para iniciar uma solicitação de compra de qualquer material, já tem que estar prevista aquela verba, aquele recurso no orçamento, para ter a certeza que ao comprar aquele produto e chegar até a prefeitura, ela será pago com o recurso que está previsto. Então, essas fases importantes que antecipam as compras. E depois a fase de garantir a qualidade no recebimento do produto. Este é um grande problema das administrações públicas, porque foi sempre muito acostumado aquela ideia de que a administração pública não tem dono. Né? Um deixa para o outro, que deixa para o outro, que deixa para o outro, ninguém fiscaliza, e aí, eventualmente, fornecedores entregavam mercadorias sem qualidade para ser utilizada. Eu me lembro, assim, aqui de ter vezes que no kit escolar, por exemplo, o lápis, o aluno não conseguia, ia escrever, quebrava, apontava, quebrava, o apontador não apontava da forma correta e assim por diante. Então, nós montamos esse setor de compras, o recebimento pelo nosso almoxarifado central, tudo informatizado e a partir dali distribui para as mais diversas unidades da administração pública, respeitando esses princípios que eu comentei. Perfeito. Daqui a pouco eu vou destrinchar um pouquinho mais esse recebimento do almoxarifado, que é um lugar que realmente vale a pena conhecer. E Maringá tem um controle social bastante atuante. E se a gente puder citar quais seriam os procedimentos ou os processos ou ainda o critério de seleção de fornecedores de materiais ou de fornecedores de recursos que são previstos dentro da sua gestão ou dentro dessa central de compras que Maringá possui. Olha, uma das primeiras medidas que nós tomamos assim que assumimos foi convidar para ser secretário de toda essa estrutura que eu falei, de compras, licitações em geral, almoxarifado, né, e controle do patrimônio. Nós convidamos um coronel da reserva, da Polícia Militar, Coronel Carsten, exatamente por ser conhecido como uma pessoa muito rigorosa. Controle. Porque cada um individualmente, na sua casa, você cuida daquilo que compra. Então, você vai lá cuidar, você pechincha para conseguir o melhor preço, a melhor forma de pagamento, né, e o uso mais adequado desse produto. Na administração pública é assim, da mesma forma. Aliás, tem que ser mais cuidado ainda, porque nós estamos tratando com recursos públicos, recursos que a população suadamente paga os seus impostos. Então, nós colocamos esse coronel Carsten e nós não só cuidamos da qualidade do que nós compramos, como das eventuais punições a fornecedores que entregam algo inadequado. Então, se fez a licitação, uma empresa comprou e ela entregou produto que eventualmente não era com a qualidade esperada no processo de licitação, inclusive com amostras, nós estamos fazendo uma série de autuações. Nós rompemos o contrato com essas empresas, aplicamos multas e, além disso, a empresa fica inidônea. Perfeito. Então, essa ideia dessas possibilidades concretas de punições a fornecedores tem mostrado no mercado nacional, inclusive, não só local, mas nacional, de que aqui tem que entregar coisa boa, senão não vai receber. E aí existe todo um controle para este recebimento. Sim. Então, os produtos, de modo geral, eles vão todos para o almoxarifado central. Então, no almoxarifado central, tem a equipe
que vai fazer a fiscalização do seu recebimento. Ou seja, este uniforme que nós estamos recebendo é o mesmo que nós compramos? Né? Nós tivemos um caso agora, no começo do ano, final do ano passado, quando estávamos comprando o kit de uniforme para os alunos da rede municipal, nós devolvemos uma carreta de camiseta, Uau. porque não estava apropriada a forma como nós compramos. Compramos e pagamos bem, não atrasa. Por que receber sem qualidade? Perfeito. Então são regras da iniciativa privada que são aplicadas aqui, por isso que dá certo. Né? Você entra no nosso almoxarifado central e olha aquela estrutura, tudo com pallets, tudo separado por ruas, né? Você informatizado. Você quer saber o seguinte: a prefeitura tem papel sulfite? Você entra no almoxarifado, tudo no sistema, você sabe quanto tem, qual que é a média de gasto, quando que deve ser iniciado o processo de compra de mais e onde que aquela quantidade de papel está guardada no almoxarifado. Então são regras da administração privada que você encontra em grandes empresas e que nós fazemos aqui. E que tem que fazer na administração pública. Como eu falei, o recurso é público e normalmente são milhões e milhões e milhões de reais que são investidos nas compras dos materiais e para todos os municípios do Brasil. Você já imaginou tanto que nós estamos falando? Então, em relação a esse controle, então, a equipe lá no almoxarifado atesta a qualidade do produto, recebe o produto. Claro que se não for um alimento perecível ou outra coisa, ele já recebe, se ele entra para o patrimônio. Estamos comprando cadeiras, então ele está no almoxarifado, é feito toda a etiquetagem dele, com a numeração do patrimônio e lançado no patrimônio imobiliário do município. Nós temos o patrimônio imobiliário e o patrimônio imobiliário. O patrimônio imobiliário, nós temos lá, você digita a plaqueta que está naquele bem material e vai aparecer onde que este material está e que material que é e o preço. Porque as prefeituras, de um modo geral, nunca avaliaram o seu patrimônio imobiliário. E é um valor altíssimo. Sim. Inclusive, eu não sei como está essa situação em outros estados, mas no estado do Paraná, por exemplo, o Tribunal de Contas exige a atualização desse patrimônio imobiliário. Então, nós fizemos essa atualização, fizemos essa organização. Então, nós temos hoje não só o controle do estoque do produto, mas também onde aquele produto está e sob responsabilidade de quem. Então, quando um secretário assume uma pasta, o secretário da Cultura, por exemplo, ele tem sob a responsabilidade dele o patrimônio imobiliário da Secretaria de Cultura. Qual é o patrimônio imobiliário? Tantas carteiras, tantos quadros, tantas mesas, tantos livros, enfim, tudo isso é catalogado no patrimônio. E o produto chegou no almoxarifado, foi conferido, entrou no patrimônio, aí a estrutura do almoxarifado, através de vans e de caminhões, faz a entrega nas unidades da administração. Lá na unidade, quando esse produto chega, cabe outra fiscalização. Sim. Então já passa pela segunda fiscalização, o que assegura efetivamente que se eventualmente um setor falhou, o outro tem a oportunidade de corrigir. E dependendo do tipo de compra, né, também existe o fiscal do contrato. O fiscal do contrato é designado servidor de carreira, né, aquele concursado, que ele é fiscal daquele contrato. Nós estamos comprando mobiliário para CIMEIs, brinquedos para crianças. Então, é feito, né, a licitação, todo o processo de compra, e tem um fiscal daquele contrato. Esse fiscal ele tem que ir, a hora que forem feitos os recebimentos dos produtos, ele tem a responsabilidade de responder se efetivamente todos aqueles materiais, todos aqueles brinquedos que estão entregues lá naquele CIMEI, se foram adquiridos de acordo, ou entregues, né, de acordo com a forma como ele foi adquirida. E se eventualmente tiver alguma distorção ali, o fiscal do contrato é responsabilizado. Então, nós temos agora um processo também de capacitação dos fiscais de contrato.
porque é muito comum, como as prefeituras compram muito, os governos do estado, mesma coisa, e a União também, o que acontece? Muitas vezes designam o fiscal para cumprir uma formalidade do contrato, entendeu? E aí o fiscal que está designado como naquele contrato de compras, e prestação de serviço também, mas no caso específico nós estamos falando de compras materiais. Este fiscal, ele responde pelo cargo dele se ele não agiu na fiscalização daquilo que a prefeitura está comprando. De forma que se tiver um problema e ele não percebeu, não exerceu a função pela qual ele foi designada no contrato, ele pode receber um processo administrativo e eventualmente ser exonerado do serviço público. Então esses controles são controles internos, né? Você também falava de controle social, né? Sim. Em relação ao controle social, Maringá é mais um exemplo para o Brasil, onde a sociedade civil organizada, ela montou um observatório social. É um grupo de voluntários, de voluntárias, muitos aposentados, muitos da Receita Federal, da Receita Estadual, da Polícia Federal, né, inclusive na ativa também. Uhum. Então eles voluntariamente trabalham nesse observatório social, cuja a finalidade é verificar o gasto público, em todas as formas. Então eles acompanham os processos de licitação. Então foi publicado o edital de licitação, o observatório faz o acompanhamento, faz a análise daquele edital, verifica se não há superfaturamento, se não está havendo um indício de favorecimento a uma específica empresa. Então faz a fiscalização, se perceber isso já vai apontando para a prefeitura as dúvidas, as sugestões do observatório, e nós já evitamos que a licitação prossiga com esses problemas e já resolvemos. Caso a administração pública não resolva, por conta própria, a partir da indagação do Observatório Social, o Observatório manda isso ao Ministério Público. Então o Ministério Público também vai fazer. E, eventualmente, dependendo da situação, vai até ao Poder Judiciário que suspende aquela licitação. Então isso é um trabalho extraordinário. Claro que não tem como o Observatório Social dar conta de cuidar de todas as licitações, mas as maiores, as mais importantes, o Observatório atua. Como também, nos últimos anos, tem atuado na fiscalização da execução do contrato. Vou dar um exemplo. Maringá comprou isso agora, no mandato passado, comprou abrigos para pontos de ônibus. Então foram comprados os abrigos, a empresa venceu a licitação, preparou os abrigos, produziu os abrigos e foram instalados. O observatório pegou e contou um por um dos abrigos. Onde foram instalados? Nesses lugares, 100 abrigos. Ele foi lá, local por local, e percebeu que nem a metade tinha sido instalada. Final da história, a empresa, funcionários da prefeitura, que atestaram que tinha sido implantado e instalado 100 abrigos, foram denunciados pelo Ministério Público e estão respondendo perante o Poder Judiciário. É o que a gente chama de accountability, né? Essa fiscalização. Mas eu, enquanto o senhor falava, eu fui ficando cada vez mais contente de perceber como que os conceitos e os princípios que a gente trata no nosso material e que estão publicados aí por diversos autores, muito focado às vezes na iniciativa privada, mas que estão sendo utilizados pela iniciativa pública, pela área pública, como forma de as funções da administração, né, do planejamento, organização, esse controle que sim é importante, a fiscalização para que os materiais, para que os recursos sejam bem utilizados. É o que a gente chama de eficiência na gestão e que a gente tem percebido que bom dentro aí do seu mandato. E a cidade também, quem conhece Maringá sabe do que eu estou falando, tem um zelo muito grande pelo seu patrimônio na esfera ambiental e também na esfera cultural. E aí a pergunta é: quais seriam, na sua opinião, os mais importantes? Eu sei que é uma saia justa, mas dentro do nosso patrimônio ambiental, do nosso patrimônio cultural, quais seriam os mais importantes, se é que a gente pode categorizar assim?
Você fala os bens Isso, do patrimônio. o nosso patrimônio ambiental, que assim, Maringá é muito rica disso. Nós temos, Maringá, ela é uma cidade diferenciada, né, de muitas outras do Brasil. Inclusive, nós estamos sendo considerada a melhor cidade do Brasil para se viver em alguns institutos de pesquisa sérios, inclusive, em nível nacional. Maringá foi renovada essa posição em 2017, sendo a melhor cidade do Brasil para se viver. Claro que para isso existem os indicadores que são aferidos e Maringá tem vencido muitos indicadores. Uma das grandes características é que ela foi planejada. Sim. Então a diferença de Maringá está aí. Maringá vai fazer 71 anos, muito nova demais. Então, do ponto de vista cultural, ainda nem tem uma cultura muito formada, porque é muito nova. E ela foi colonizada por uma companhia que era inglesa, a Companhia de Terras Norte do Paraná, que antes de colonizou várias cidades do norte do Paraná, né? Ao chegar próximo de Maringá, eles decidiram, ao invés de fazer os loteamentos comuns, né, dividir em quadras e datas e lotes e vender isso, eles passaram a pensar num projeto de planejamento. E inclusive contrataram, isso nos anos 40, um pouquinho antes, um arquiteto, um urbanista lá naquela época, imagina que isso era coisa rara de ter, para fazer o desenho de Maringá. Então ela nasceu na prancheta de um urbanista. Então com ruas largas, calçadas largas, né, rotatórias, que são as praças, e muita área verde. Muita área verde. O que embeleza realmente a cidade. Embeleza e ajuda a dar a qualidade, contribuir para a qualidade de vida. E dentre essas reservas verdes, duas delas no centro da cidade, são áreas de 20 e poucos alqueires, cada uma, que é o Parque do Ingá, né, o Bosque 1, e o Bosque 2. O Bosque 1, que é o grande patrimônio, né, que é o Parque do Ingá, ele é urbanizado, então tem um belíssimo lago, onde se anda com os pedalinhos, e ele tem dentro dele espaços para que as pessoas possam curtir o Parque do Ingá. Já o Bosque 2 é uma área verde também, uma reserva, 20 e tantos alqueires, também é sem urbanização. Esses dois bosques, eles estão dentro da cidade. E se você olhar, até por curiosidade, quem estiver nos acompanhando, e olhar o mapa de Maringá, você vai perceber os dois parques assim, como funcionando como dois pulmões. Os pulmões, exatamente. Os pulmões verdes da cidade. E mais um terceiro outro parque, que é o Horto Florestal, que está fechado. Esse é da Companhia Melhoramentos, dessa que loteou a cidade, mas a Prefeitura está tentando adquirir esse horto para também abrir para a população usar. Então, do ponto de vista ambiental, esses parques, sem dúvida, caso raro no Brasil, né? E a arborização da cidade. Muitas árvores, praticamente na frente de todo imóvel, de toda casa, tem uma árvore, coisa rara de acontecer. E isso foi programado lá atrás. É muito bom, mas também nós precisamos investir muito na substituição, na manutenção disso, no corte de árvores. Porque é claro que a árvore, ela cresce, tem algumas acabam morrendo, precisa de substituição. No ano de 2017, por exemplo, nós fizemos próximo de 5.000 substituições de árvores. Né? Árvores que estavam doentes e substituídas por outras árvores. E aqui há um controle rígido, a árvore é um patrimônio da cidade, de forma que não é permitido que as pessoas retirem ou cortem a árvore, nem pode árvores. Dentro do quintal, sim, mas eu digo na área pública. Então, se eventualmente ele deseja que ocorra uma poda, a prefeitura que tem esse serviço, e só fará qualquer intervenção depois de um engenheiro florestal atestar que é possível fazer essa intervenção. Aí sim a equipe da prefeitura pode fazer. E nós temos também um patrimônio tão importante para a cidade, que temos o compromisso de uma árvore erradicada por estar doente, só essa a hipótese de poder tirar uma árvore, outra precisa ser plantada em até 48 horas. Então eu penso que
essa questão aí do patrimônio ambiental, nós ficamos nessa situação. Perfeito. Né? E somando ao patrimônio ambiental, a gente já pensa também na questão do saneamento, e nós temos, né, pasmem as outras cidades que estão acompanhando aqui este bate-papo, nós temos 97, vamos arredondar para 97% de rede de esgoto na cidade. Tratado, 97%. A água encanada, 100%. Então, só por aí você já vê, né, como que o nosso patrimônio ambiental é elevado. Existe um cuidado, existe uma preparação, pensando na qualidade de vida, também pensando na beleza da cidade e, claro, uma gestão extremamente eficiente. A gestão eficiente, sem dúvida, tem que haver e há todo um cuidado, como eu disse há pouco, é uma cidade que foi planejada, nasceu da prancheta do urbanista, permanece até hoje. Então, se você for no bairro mais distante que está se abrindo, um novo loteamento, você vai perceber que a avenida lá tem a mesma largura de uma avenida no centro da cidade, que a calçada tem a mesma largura. Então, esse planejamento ocorreu na cidade toda. E as regras para construções, elas são muito rígidas, né? Aqui é tudo com recuo, não há, você pega aquelas cidades que é uma parede colada na outra, isso não existe. Existem os recuos obrigatórios, existe a previsão obrigatória de se deixar espaços permeáveis, porque senão daqui a pouco você está vendo cidades com enchentes, porque cimento, concreto, acabou o verde, essa água vai ter que ficar em algum lugar se ela não faz a drenagem natural. Então tudo isso obedece às construções aqui, seja a construção de elevado nível, seja mais simples casa, no mais longínquo bairro, as regras para a construção são as mesmas. E todo esse respeito ao planejamento da cidade, ele é acompanhado pela sociedade civil organizada. Nós temos aqui em Maringá um outro exemplo que já espalhou pelo Brasil todo, que é o CODEM, que é o Conselho de Desenvolvimento de Maringá, que fez agora, o ano passado, ele entregou para a cidade um estudo, Master Plan, o início do estudo para o planejamento de Maringá para os próximos 30 anos aproximadamente, ou seja, em 2047, quando a cidade fará 100 anos. Sim. Ou seja, que Maringá, hoje nós temos qualidade de vida, somos considerados uma das melhores cidades do Brasil para se viver. Tá, mas qual a Maringá que nós queremos no seu centenário, em 2047? Aquela cidade, ela está sendo feita agora. Então, a sociedade civil organizada, né, os empresários se cotizaram, contrataram uma das maiores consultorias do mundo, que fez a primeira etapa do Master Plan, que é o estudo socioeconômico, né? E a segunda e última etapa agora vem especificamente a questão de urbanização, o urbanismo de um modo geral. E nessa primeira entrega desse Master Plan, que foi o estudo socioeconômico da cidade, apontou áreas onde há um interesse maior de a cidade investir. E aí, claro que ficou no que está sendo a vocação de Maringá, que é a prestação de serviços. Então, seja na área da saúde, onde se transformou num grande polo de saúde, na área da educação, onde se transformou um grande polo de educação. A Unicesumar, por exemplo, é uma das maiores do Brasil, né, está sediada em Maringá. E também na área de produção de software, nós somos uma das cidades onde mais se produz no Brasil, e as nossas empresas são certificadas, uma das mais certificadas, proporcionalmente nós ganhamos inclusive de São Paulo, que é a cidade que mais empresas que produzem software tem com certificações internacionais, e também na área financeira e de seguros. Tudo isso caracteriza Maringá como uma cidade de prestação de serviços, não uma cidade industrializada. Você pega, por exemplo, o setor de software produzidos aqui, vai faturar em 2018
em torno de R$ 1 bilhão. 1 bilhão, só o setor de software. Né? São inúmeros, mas inúmeros empregos gerados. Sim. E não tem uma fumaça saindo, né? Não há nenhuma poluição, muito pelo contrário, empregos qualificados. E essas áreas todas de prestação de serviços, elas recolhem basicamente o ISS, né? Que é o Imposto sobre Serviços, que é 100% municipal. Muito diferente de uma indústria, que grande parte dos impostos pagos vão para a União, né? Uma parte para o Estado e uma minúscula parte volta para o município. E também no comércio, no comércio, onde da mesma forma grande parte do imposto vai para o Estado, que repassa depois uma pequena parcela para o município. Na prestação de serviço, o imposto é municipal, ou seja, estamos crescendo em torno de 10% a 15% ao ano. É interessante ver como que as ações são amarradas umas às outras e que o planejamento tem sido feito, quer dizer, o exercício de casa foi feito e a execução disso tem acontecido como foi planejado. Por isso, essa amarração tão interessante, tão eficiente, que isso nos alegra bastante. Sem contar o fato de que Maringá é considerada a cidade de canção, então temos um patrimônio cultural bastante rico e que é disseminado tanto localmente quanto nacionalmente. Passando para a nossa segunda parte, grande parte aqui do nosso bate-papo já nos tirou dúvidas, eu gostaria só de tocar em alguns pontos, só para a gente relembrar. O prefeito comentou sobre a informatização, que é algo que agiliza muito o processo de gestão, de recebimento. Então, desde a central de compras até o momento em que esse material chega, a sua fiscalização, sua acomodação, acontece como a gente lê nos livros. E é raro a gente encontrar na prática aquilo que a gente lê nos livros. E também é algo que nos deixa bastante contente. E o prefeito também tocou no assunto sobre os materiais perecíveis, a alimentação. Eu sei também que Maringá tem uma preocupação bastante grande em reinvestir na própria cidade. Então, a utilização, também temos, além da compra de medicamentos e tal, que tem uma destinação bastante interessante na área da saúde, mas a compra de medicamentos, a agricultura familiar, onde compra-se dessa agricultura familiar para poder alimentar as crianças nas suas creches, nas escolas municipais, e isso faz com que a gente também movimente a economia. Tudo isso é muito bem pensado. É muito bem pensado, trabalhado e organizado. Em relação, vamos falar dos alimentos perecíveis, depois nós falamos dos remédios. Os alimentos perecíveis, nós temos em torno de 49 mil alunos na rede municipal, nos CIMEIs, nas nossas creches e nas escolas municipais. Então, você imagina que é muito alimento. Toda a produção, praticamente toda a produção da agricultura familiar de Maringá, ela é comprada pela prefeitura. Ou seja, nós temos um índice que precisa de comprar da agricultura familiar e não tem a produção para atender esse índice. Ou seja, tudo que for produzido na agricultura familiar é adquirido. Em relação à agricultura familiar, a distribuição acaba ocorrendo direto nos CIMEIs e nas escolas. Isso já é uma forma de distribuição. Quando a compra é de produtor comum ou de outra empresa, vai para o almoxarifado central. Sim. No nosso almoxarifado, nós temos câmara fria para armazenar esses produtos, né, para acondicioná-los de forma adequada, para que não perca, né, a qualidade daquele produto. E a nossa estrutura de veículos distribui para as escolas e para as creches, que em cada uma delas, ou unidades da Secretaria de Assistência Social, enfim, centros dias, CRAS, outros locais que nós também fornecemos alimentos, né, faz a distribuição. Todo esse mecanismo segue o mesmo mecanismo se estivesse comprando um produto material, né? Então, é feita a fiscalização no recebimento, na entrega, lá no destino final é feita outra fiscalização, tem também a figura do fiscal do contrato. Inclusive, recentemente, estamos em discussão com 2 fornecedores que lá na ponta, ou seja, lá na escola, lá na creche, estavam entregando a verdura ou a fruta sem o estado de consumo adequado. Claro que
ficava evidente que estava entregando lá sobras, né? Atuamos rigidamente, estamos encerrando o contrato com essa empresa, ele será aplicada a multa e nós vamos, inclusive, declarar essas 2 empresas inidôneas para contratar com a administração pública. Bom, em relação aos remédios, nós resolvemos criar um almoxarifado separado, né, porque aqui no Hospital Municipal, então na estrutura de saúde municipal, nós temos um hospital municipal, temos 2 UPAs, temos 33 unidades básicas de saúde, isso só da prefeitura, né? E essas unidades todas, mais o centro de saúde mental e outras unidades administradas pela prefeitura. Então nós que consomem muitos remédios, muito. Então nós resolvemos construir, entregamos o ano passado no Hospital Municipal o almoxarifado, uma central de compras específica e um almoxarifado específico para a saúde. É claro que um almoxarifado para a saúde, que é para receber e acondicionar remédios, exige regras diferenciadas em relação à altura, né? O pé direito tem que ser de tantos metros, claro que climatizado. Então você entra nesse laboratório, no almoxarifado da saúde, você olha e pensa que você está entrando de um grande hospital brasileiro privado, né? Então é muito bacana. E especializamos a equipe com o almoxarifado da saúde, a central de compras da saúde, nós especializamos as pessoas porque é uma compra diferenciada. Não dá para você deixar que a mesma pessoa que vai comprar material escolar, material uniforme, etc., faça a compra de medicamento, precisa de ter um know-how diferenciado. Com esse know-how diferenciado, nós evoluímos no processo de compra, conseguimos mais orçamentos, de forma que o preço médio do produto acaba ficando mais barato e conseguimos economizar na compra dos produtos. E aí toda a entrega é feita neste almoxarifado, e aí a equipe da Secretaria de Saúde vai distribuindo os remédios de acordo com a necessidade. Parabéns. E já partindo para a nossa terceira parte, falando em sustentabilidade. Quando a gente fala em compra pública, o preço ainda é o grande ideal. Às vezes é complicado balancear o preço e a qualidade do produto ou do serviço que está sendo prestado. E aí nós já percebemos uma grande importância dada pela gestão, né, no fornecedor que vai oferecer esse produto ou esse serviço, até porque existe a consciência de que existirá um consumo lá na frente e esse consumo precisa acontecer de forma perfeita. Mas pensando em sustentabilidade no processo de compra, a gente pode pensar de 2 formas. Na sustentabilidade do servidor, que utiliza bem o seu material, que economiza no uso desse material e que não faz uso desleixado, e também na sustentabilidade no processo de compra, ou seja, de que no edital esteja previsto a contratação de empresas que tenham ali no seu processo a sustentabilidade como um grande mote. Como isso é pensado na sua gestão? A administração pública, como nós já falamos, e você sabe, ela tem alguns princípios que ela deve obedecer, né? E por conta desses princípios, até parece um pouco de incoerência, mas por conta de todos esses princípios, às vezes ela tem dificuldade na compra, sim, porque tem uma lei de licitações que regula isso, que está sendo revista no Congresso Nacional, mas essa revisão está muito demorada, porque muitas vezes beneficia e determina a escolha do preço. Sim. E aí não necessariamente o melhor preço, aliás, o menor preço é a melhor compra. Sim. Isso é claro, e isso é problemático demais para os municípios. Como que você consegue resolver à luz da legalidade, à luz da moralidade? É extremamente complicado, mesmo porque numa cidade como a nossa, que tem um orçamento de 1.650 bilhão, um orçamento muito alto, você imagina quantos milhões em compras que nós fazemos a todo momento, a todo instante, a todo dia. Quanto essa central de compras trabalha. E aí o interesse de fornecedores para poder
vender para a prefeitura, Claro. porque sabe que é uma prefeitura que não atrasa, que paga rigorosamente no dia. Aliás, ele sabe, através do portal do fornecedor, Sim. que nós criamos no site da prefeitura, ele sabe o dia exato que vai ser feito o crédito na conta. Então, há uma disputa muito grande entre as empresas. Nós damos preferência, e assim deve ser, para pregões eletrônicos. Claro Já é que um no processo programa sustentável? exatamente, é sustentável, ele é um processo que economiza, você consegue comprar melhor, mas eventualmente vai ganhar uma empresa lá do Amazonas para vender aqui em Maringá. É claro que isso às vezes precisa ser na pesado. execução depois começa a complicar. Então a gente tenta ver uma forma de equacionar tudo isso. É difícil, não é fácil assim, não. As prefeituras, os órgãos públicos de modo geral sofrem com isso. Também na prestação de serviço, na construção civil em especial, porque daí há uma concorrência muito grande. Sim. E para vencer a licitação, as empresas acabam entrando numa guerra de redução de custos, às vezes exagerado, e aí vai acontecer o quê? Ela vai conseguir fazer com qualidade, nesse preço que ela deu, 30% de desconto, 40% de desconto, 50% de desconto. Então a gente procura, e o Brasil está estudando isso, Sim. através da reforma da Lei 8666, que é a Lei das Licitações, de como equacionar tudo isso. E além de tudo, imperando a sustentabilidade, conceitos novos, principalmente na administração pública. Mas aí não há uma regra, isso aí são sugestões e são ações individualizadas, que cada gestor público precisa tomar, à luz da sustentabilidade, conciliando tudo isso. É uma equação muito complicada e nem sempre, finalizando, o menor preço é o que vai garantir, portanto, a melhor compra. E aí, como é um recurso público, como é a administração pública, que tem o seu controle interno, que tem o controle externo, através do Tribunal de Contas, que tem, como o caso de Maringá em especial, o Observatório Social que acompanha, os conselhos de municipais, que é outro órgão de controle social, Sim. Conselho da Saúde, Conselho da Educação, Conselho do Trânsito, Conselho do Meio Ambiente, que atuam em toda essa fiscalização. Como é que a equação de tudo isso pode justificar você fazer uma compra pagando mais pelo produto que poderia comprar por menos? Aí você tem que analisar tudo que está no entorno disso e demonstrar, inclusive, numa parte da sustentabilidade, que não foi comentada aí, a sustentabilidade na produção do material. Esse produto... Isso, no processo? No processo todo, esse produto que a prefeitura está adquirindo. São 2 ou 3 empresas concorrendo. Tem uma empresa que tem umas certificações, que está, é um exemplo de sustentabilidade. Outra não. Só que essa que tem exemplo e certificação de sustentabilidade, o preço acaba sendo maior. Por isso que há essa luta, inclusive órgãos de Confederação Nacional dos Municípios, Federação Nacional dos Prefeitos, alguns outros órgãos representativos das cidades, dos municípios, têm trabalhado para conquistar no Congresso Nacional a reforma desta lei das licitações, também prevendo nela regras de se beneficiar da sustentabilidade, como existe para microempresa. Sim. Porque se há um empate entre uma grande empresa e uma microempresa na prestação do serviço, por exemplo, a microempresa, por ser micro, deve ser a contratada. Então, é um incentivo para que se beneficie as micro e pequenas empresas. Da mesma forma, tem que passar para a sustentabilidade. São algumas movimentações realmente novas, é recente tratar de sustentabilidade no processo de licitação. A gente consegue diversos manuais, existem algumas iniciativas federais já pensando nisso, implantando em seus órgãos esse processo.
mas também existe a necessidade de balancear o que diz a lei de licitação e de pensar no amanhã. A gente já está pensando agora na Maringá de 100 anos e acredito que esse processo sustentável também é algo importante de ser incluído nesse planejamento. E para encerrarmos, depois de tantos bons exemplos que a gente já acompanhou, vou colocá-lo em mais uma saia justa, que dica que o prefeito poderia repassar para outros gestores de outros municípios para que cuidem da eficiência da gestão dos seus materiais e dos seus patrimônios? Olha, são muitas coisas que poderíamos falar em relação a isso, mas acima de tudo, a transparência. A transparência na administração pública, para mim, é o segredo do sucesso. Porque se algo é transparente, se você não tem nada para esconder, ele é claro, ele é certo, ele é legítimo, ele é moral. Porque você só vai você só vai tentar esconder aquilo que tem problema. Sim. Por que você está escondendo? Qual o motivo para fazer isso fechado? Né? Então, a transparência é o segredo. Né? Ou seja, você abrir as salas, abrir as cortinas, você filmar a sala de licitações. A nossa licitação não só é filmada, né, transmitida online, como o material gravado e fica sobre arquivo, entendeu? Tudo aberto, tudo processos abertos, porque se você garante a transparência, se alguém em alguma fase desse processo tenta agir de forma inadequada, né, a transparência vai derrubar. Então, eu penso assim, para mim o segredo é a transparência. Por quê? Legalidade, moralidade, eficiência, economicidade, isso não se discute, isso já é obrigação. E se você não atender esses itens, você tem as punições que poderá sofrer, a improbidade administrativa, a cassação do mandato e a tantos outros problemas, né? Mas você se resguarda de tudo isso através do momento em que você oferece essa transparência. É aberto, é claro, é visível. Tem erro, né? Porque a visibilidade e a transparência expõe. Sim. Pode ser que tenha erro, claro que pode ser que tenha erro, mas a transparência faz esse erro aparecer e você corrige em tempo, demonstrando que você cuidou e não tinha nada a esconder, é porque você está fazendo a coisa certa. Prefeito, muito obrigado por ter aberto as suas portas, as suas cortinas, para poder expor esse exemplo, esse caso aqui para os nossos alunos. E eu gosto, existe livro, existe teoria, existe diversas publicações, mas aprender através de exemplos eu acredito ser uma das melhores formas de levarmos o conteúdo. Então, eu agradeço realmente a sua vinda, a sua disponibilidade de agenda, estar aqui conosco. E eu espero que isso chegue aí na sua cidade e que possa também servir de exemplo para a sua gestão e para o seu processo de gestão eficiente dos materiais e do patrimônio que você cuida aí. Um grande abraço e até mais.